Se eu te disser que a parte de Deus ao seu respeito já está pronta. Se inscreva no nosso canal e receba uma palavra abençoada todos os dias. Uma das maiores confusões de quem foi chamado por Deus, e todo mundo que foi chamado vai passar em algum momento por essa confusão. Qual é, Camila? É pensar assim, ó. Se eu estou atendendo o chamado, e se o que eu estou fazendo é em obediência, por que a estrutura está quase indo a pique? Verdade ou não? Ó, o cara, desculpa aí meu carioquês, é só porque eu quero atingir o coração de todos. Ele vai obedecer uma palavra que está ligada ao seu chamado, e ela é de Deus em Cristo para a sua vida. Tá tudo certo, sim ou não? Ele volta ao mar, rebenta o orgulho, pisa em cima da frustração e em obediência cumpre o que Deus mandou. Aí ele lança a rede. Era para ser uma alegria, porque eu não tenho dúvida que no primeiro momento o que ele mais sentiu foi alegria. Sim ou não? Quando você vê que Deus te usa, irmão, é o maior sentimento de realização que você pode ter. É o tranco do barco. É você dizer, rapaz, veio mesmo. Ih, Deus é comigo mesmo. Ih, sabe? É bom demais. O problema é quando você já sente o que Ele tem para você, mas não tem força para trazer para a superfície. Vamos devagarinho para a gente entender? Os peixes já estavam na rede, sim ou não? Sim ou não? Tinha algum problema do peixe estar na rede? Significa que a parte da palavra de Deus já havia se cumprido, sim ou não? Sim ou não? Só que ele não conseguia pegar o que Deus já tinha dado. Alguém está entendendo isso aqui? Abre essa mente. Isso aqui é profético. Isso aqui é uma aplicação didática sobre chamado. E se eu te disser que com base nesse texto, profeticamente pregando sobre o seu chamado, se eu te disser que a parte de Deus ao seu respeito já está pronta. Catuca dois aí no sul, catuca ele aí na costela dele e diga para ela assim, já está pronta. Diga para ele, está pronto. Diga assim, Deus não vai fazer não. Está feito, já está feito. Camila, se está feito, por que eu não estou vendo? Se está feito, por que eu não tomo posse? Se está feito, por que eu não estou vivendo a plenitude do cumprimento desta palavra? Se está feito, por que eu passei a tomar remédio? Se está feito, por que eu fui para terapia? Se está feito, por que eu perdi amigos? Se está feito, por que a minha estrutura está quase indo a pique? Se tudo que eu fiz foi obedecer. Veja, o peixe estava lá, a parte de Deus estava pronta. Trazer aquilo para a superfície que era complicado. Deus está dizendo, não é a minha parte que eu não cumpri. A dificuldade é você superar o tranco que você está sentindo. Por que o maior problema aqui não é força de braço, mas é força de psicológico? Responda com inteligência. O que vale mais, a rede ou o barco? O barco. Mesmo que a rede esteja cheia de peixes, o barco é a ferramenta, é um instrumento. Tem uma psicóloga que fez um podcast, ela falou um negócio muito interessante. Ela disse assim, se você soubesse que amanhã você vai ter 10 milhões na sua conta. Já viram essa mensagem? É interessante, então não preciso nem reproduzir. Aí ela, ok. Aí ela fala o seguinte, mas e se você soubesse que amanhã você poderia assinar esse contrato, você ia receber sua conta, ia receber os 10 milhões no dia seguinte. Mas se você soubesse que amanhã você ia amanhecer morto, você ia continuar querendo esses 10 milhões?
Aí as pessoas rapidamente respondem: não, porque o que é 10 milhões para alguém que não pode usufruir? Ok? Nessa perspectiva, se eu perco o barco para ter peixe, o peixe vai para onde? Eu perco o que eu ganhei. Sim ou não? Porque o que eu não posso é me. Então eu vou perguntar de novo: o que vale mais? A rede com os peixes ou o barco? Por que eu digo que a força não é braçal, mas é psicológica? Porque não é sobre fazer força para trazer para a superfície. A pergunta o tempo todo na cabeça de quem já tem o que Deus deu não é sobre é de Deus. É olhar para a estrutura e ver a madeira estalando. É ver a água entrando no barco e você pensar: quanto mais eu puxar, mais água vai. Quanto mais força eu fizer, mais a madeira vai. E o meu barco pode se naufragar. Então aí é aquela hora que você fica assim, ó, olhando para a rede com tudo que Deus falou e para o barco que já era seu antes do que Deus falou. E aí você pensa assim: o que eu faço? Porque a sua mente está dizendo assim para você, ó: se continuar puxando vai naufragar. Se continuar puxando vai naufragar. Aí eu louvo a Deus por ter ampliado a visão do chamado e entender que aquilo não era só sobre mim. Porque é nessa hora que eu tenho liberdade para levantar as mãos. Porque o texto diz que eles começam a levantar as mãos. Eu não conheço ninguém que pede ajuda sem levantar as mãos. Eu não conheço ninguém que precisa de socorro urgente e não acene. Eles começam a levantar as mãos, o outro barquinho vem, emparelha ao lado do barco de Pedro, e ambos vão puxando. E por que ele não podia puxar sozinho? Porque era peixe demais para um barco só. Se ele continuasse puxando, de fato, a embarcação dele ia naufragar. Por isso foi necessário o outro, porque a quantidade de peixes que o Senhor colocou na rede não era apenas para um barco, mas para... E chegando Jesus à beira do lago de Genezaré, viu lembra? Aí agora ele puxa e cabe os peixes nos dois barcos. Eu vou falar bem aberto que é para você entender. Deus está dizendo assim: você não vai morrer ou se autodestruir porque eu te chamei. O que está te matando é o orgulho que não te deixa pedir ajuda. Porque você acha que se eu entrei no seu barco, a obra que eu tenho é só com você. Só que o que ele está dizendo é: não. Quando eu usei teu barco mais cedo, a única coisa que eu estava medindo era quem ia aguentar o tranco. Camila, ainda não entendi, vai entender agora. Deus te trouxe aqui para dizer: meu chamado é com você, mas para que ele se revele, você vai ter que aprender a se associar, a ser mais humilde, a confiar em pessoas que não estão às vezes debaixo da mesma palavra, mas estão nas mesmas águas, estão aguardando uma oportunidade de viverem aquilo que Deus falou. Quando eles enchem as embarcações, voltam para a beira da praia. Pedro fica tão maravilhado que ele diz para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele está entendendo: a obra que eu vivi hoje é obra de milagre. O Senhor é santo, eu sou pecador. E depois desse trecho, o que Jesus vai dizer para ele? Vem, segue-me, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Basicamente, o que eu tenho que fazer para que Deus me promova no chamado dele, para que ele compartilhe comigo visões maiores, mais altas, obedecer às pequenas ordens. Segunda coisa, aguentar o tranco, porque tem coisa que os outros vão usufruir
mas o tranco vai ser só para você. O barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, você não pode se preocupar com o barco, por mais que ele seja aparentemente mais caro do que a rede. Você tem que obedecer a. Se Deus te entregar uma palavra que não coloque nada que você já tenha por certo em risco, é porque ele ainda não te deu uma visão grande o suficiente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu joinha, compartilhe com uma pessoa que também precisa ouvir.